insônia. Você tem problemas com o sono? Demora para dormir ou acorda várias vezes? Não importa, você precisa de uma boa qualidade do sono, pois isso é fundamental para o seu viver. Saudações, amados! Eu sou Giliana Lutúbulo, eu sou terapeuta transpessoal, acupunturista, reikiana, também sou consteladora e doula. Venho fazendo um trabalho de autoconhecimento energético através das meditações e do reiki e, claro, dicas para você se conhecer energeticamente e trazer aquilo que chamamos de equilíbrio ou saúde no seu viver. Mas antes até de falarmos sobre algo que incomoda muita gente, a insônia, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou te dar 7 dicas para que você possa combater a sua insônia. Se você quiser, você também pode voltar a alguns vídeos, pois tem 7 dicas para você prosperar, 7 dicas contra a ansiedade e muitas outras dicas nos outros vídeos. Eu gostaria de começar pela primeira dica básica, mas antes até de falar da dica, eu preciso que você entenda um pouquinho sobre energia. Tudo é energia, você é energia, os seus pensamentos, a luz, a madeira, a natureza. Os orientais chamam essa energia de Yin e Yang. Ela é a mesma energia, mas ora ela se apresenta Yang, movimentada, acelerada, ora ela se apresenta calma, tranquila, serena. Se pudéssemos falar, a hora que a gente está acordado, falando, pensando, estamos Yang. A hora que a gente está calmo, tranquilo, parado, sereno, dormindo, estamos Yin. E é preciso um equilíbrio entre o Yin e o Yang, pois é o equilíbrio que gera a saúde. Talvez você já possa começar a pensar se você tem equilibrado a sua vida entre o Yin e o Yang, entre o trabalhar, fazer, executar e o descansar, acalmar e meditar. Podemos dizer que o dia tem 24 horas? Será que a gente está equilibrando isso? 12 horas ativo, trabalhando e 12 horas calmo, tranquilo, meditando? Essa já é uma dica para você. Mas bora lá para a primeira dica. Beba água. A água é o elemento mais yin, não só dentro de nós, mas na natureza. Quando trazemos a água para o nosso ser, para o nosso organismo, trazemos a energia Yin, que equivale à calma, à tranquilidade, à serenidade. Sim, quando você não faz uma boa ingestão de água, o seu organismo ele pode dar alguns sinais desse desequilíbrio e um deles pode ser a insônia. Além de dor de cabeça, além de outros sinais como tontura, mas a insônia é uma delas. Segunda dica. Ainda falando sobre a energia Yin e Yang, você tem a energia Yin e Yang dentro de você, mas é muito mais fácil nutrirmos a energia Yang através de aparelhos celulares, através de olhar para o externo, através de fazer, executar e cumprir metas, que tudo isso é Yang e alimenta o nosso Yang. Então é preciso dentro de nós extravasar o Yang. Por isso é tão fundamental você fazer atividade física moderada regularmente. Pois é essa atividade física, esse movimento que pelo menos constante por 12 minutos durante 3 vezes na semana, que vai fazer com que esse excesso de Yang que existe dentro de todos nós possa ser extravasado. Claro que fisiologicamente a gente equilibra simpático e parasimpático, libera neurotransmissores do bem-estar, mas energeticamente falando, é no momento da atividade física que liberamos esse excesso de Yang que muitas vezes nos impede de dormir, de acalmar, de chegar ao Yin à noite. Terceira dica. Já ainda com esse olhar do Yang, você vai prestar muita atenção às bebidas como café, chá mate, chimarrão, chá verde, pois tudo isso tem cafeína. É uma substância teoricamente inócua, mas que dentro de nós ativa o sistema nervoso central simpático. E ele ativa, essa substância ativa toda a nossa energia Yang. Ju, mas eu tomo café e durmo. Talvez você durma, mas não num sono profundo. E aí já cabe um parênteses entre essas dicas, que é fundamental você entrar num sono profundo, pois é só no sono profundo aonde você tem a fase REM, a fase não REM, a fase dos movimentos oculares e não oculares, que é onde a gente
entra e sonha e não sonha mesmo sem lembrar, mas esse sono profundo é fundamental para a sua recuperação física, mental, emocional e espiritual. Se você dorme um sono superficial, é aquele muitas vezes que você acorda várias vezes, ou que até você não tem essa sensação de acordar, mas ao acordar de manhã você fala, nossa, parece que eu não dormi nada, porque você não chegou no sono profundo. O café, junto com a cafeína dentro de nós, faz a gente até dormir para alguns, mas é nesse sono superficial, não recuperativo. Então, tire o café. Tire o café principalmente depois das 12 horas, depois do meio-dia. E, se possível, tome no máximo 3 xicrinhas de café por dia. Para algumas pessoas mais sensíveis, o indicado é 1 xicrinha e para alguns nem isso. Eu, por exemplo, se eu tomar mais do que 1 xicrinha por dia, eu fico à noite trabalhando com certeza. E cabe aqui falar a 4ª dica, que é sobre alimentação. É importante que você tenha uma refeição leve, de pelo menos 1h30 a 2 horas antes de você deitar. O seu estômago precisa processar todos esses alimentos antes de você deitar. E é claro, esse jantar, essa alimentação, ela precisa ser leve. Ju, eu queria mais dicas sobre alimentação. Procure uma nutricionista, procure um profissional. Lá também na minha bio do meu Instagram, você vai encontrar um e-book sobre alimentação consciente, que também você pode adquirir. E ainda falando desses instantes antes de dormir, essa preparação que a gente chama alguns de higiene do sono, 1h30 a 2 horas antes de você deitar. Então, se você planeja dormir, deitar às 10 horas da noite, por volta das 8 horas você vai fazer o seu jantar e por volta das 8 horas você também vai se despedir dos aparelhos eletrônicos. Inclui celular, tablet, TV e também o seu computador. As telas, elas projetam muita luz, muita radiação na sua glândula pineal, que é uma glândula que está entre o 6º e o 7º chakra, que é responsável por trazer o nosso ciclo circadiano, aquilo que é dia, aquilo que é noite dentro de nós. E não só em nós, mas também, por exemplo, nas aves, direcionando-as para o norte, o sul, onde está inverno, onde está verão. Isso é da nossa natureza. E é importante que a gente também 1h30, 2 horas antes de deitar, já vá diminuindo as luzes do nosso ambiente, para que a gente já possa ir entendendo que estamos junto com a lua, que estamos no momento do dia para dormir. E aí aqui também cabe um parênteses. Eu sei que muitos trabalham à noite, eu trabalhei durante anos à noite, mas é importante você caminhar junto com o sol e com a lua, com a grande natureza, com o grande cosmo. Trabalhar, fazer, executar junto com o sol, descansar, dormir, tranquilizar junto com a lua. Ju, mas eu trabalho ao contrário e eu já me acostumei. Com certeza você se adaptou e o seu organismo se adapta a isso, como o organismo humano se adapta a muitas coisas. Mas você está pagando um preço por fazer esse inverso, não ter essa força celestial, essa força universal, junto com esse processo de dormir e acordar, junto com o sol e junto com a lua. A 6ª dica já vai para o seu ambiente, aonde você vai dormir. Tome muito cuidado com o que tem ali no ambiente. Espelhos que refletem a sua imagem vão também refletir o seu campo de energia, e esse campo de energia vai tocar em você e vai impedir que você durma. Como realmente se alguém tivesse toda hora te cutucando sutilmente, trazendo um sono mais agitado. Isso serve para a tela, inclusive, da sua TV. Se estiver ali desligada, refletindo a imagem, ela também faz esse movimento com o campo energético, além de ser um aparelho eletrônico. Aparelhos eletrônicos não devem ficar no quarto. No mínimo 2 metros de distância de você. Isso inclui o seu celular. Ju, mas ele é meu despertador. Compre um despertador e deixe o celular pelo menos 2 metros de distância de você. Essa é uma dica muito importante. E isso equivale também se você tem altar
ou aquilo que a gente chama um portal energético com objetos energéticos como estátuas, cristais, que representam um campo de energia, e esse campo de energia também pode reverberar. Se você tiver um altar, é legal você ter uma capelinha. Se você mantiver a sua TV dentro do quarto, cubra com um lenço. Isso pode ajudar a diminuir esse campo de energia que volta para você. Eu queria lembrar que se você voltar a alguns vídeos aqui no meu canal, você vai ter uma dica para quando você vai dormir em quartos de hotel. Sim, o quarto de hotel tem uma vibração energética múltipla, porque passam milhões e milhões de pessoas ali. E muitas vezes são energias mais movimentadas e você não consegue acalmar essa energia dentro deste campo agitado. Tem dicas para você tranquilizar, harmonizar e fazer uma sintonia com o campo de energia dos hotéis, dos quartos de hotel. É só voltar aqui alguns vídeos. E a 7ª e última dica: como eu sou acupunturista, não poderia deixar de te dar um ponto de acupuntura que você pode estimular, de preferência com os seus dedos, os dedões, para que você possa trazer um estímulo de calma, de serenidade, de tranquilidade. Então você vai alongar sua coluna, inspirar e expirar bem profundo, de preferência fechar os seus olhos, e você vai colocar as suas mãos, as suas 2 mãos, abraçando, tocando a sua cabeça, e os dedões lá atrás tocando a base do seu crânio, no seu osso occipital. Você vai sentir uma saliência. Nessa saliência, que é um pontinho âmine, que a gente chama, você vai fazer massagem com o dedo, de preferência com os olhos fechados, e inspirando e expirando. Lembre de relaxar os ombros, inspire e expire. Faça essa massagem durante pelo menos 7 respirações. Espero ter te ajudado. Conta aqui para mim como é que tá o seu sono, conta aqui para mim dessas dicas que eu dei, o que tá mais desafiador você levar para o seu dia a dia, que talvez eu possa te ajudar. Lembrando que a insônia é realmente um estado de desequilíbrio que leva a distúrbios maiores. Então, se caso tudo isso não resolva, é importante você passar por uma avaliação médica. A força da vida que habita o meu coração, saúde e honra. A força da vida que habita o seu coração. Namastê!